Olá pessoal, tudo bom? Prazer em ter vocês aqui mais uma vez nessa aula, sejam bem-vindas e bem-vindos. E hoje, nós vamos tratar de menus e também algumas barras de ferramentas que a gente pode estar incorporando aí ao nosso projeto. Então, nós vamos ver aqui três opções que a gente utiliza muito, tá? E como que a gente vai fazer essa configuração. Obviamente eu vou fazer a apresentação para vocês do componente, vou mostrar as opções que a gente pode estar trabalhando com esses componentes, como que vocês fazem para trabalhar, mas não vamos entrar em muitos detalhes para deixar ele bonito, tá? Colocando ícones e tudo mais. No próximo vídeo eu vou estar explicando todos esses detalhes para vocês, porque no próximo vídeo eu vou estar também mostrando para vocês como que vocês fazem para configurar uma tela principal de um projeto Windows Form, onde vocês podem colocar menus e começar também a chamar outros formulários, ok? Então, de início, dando continuidade também ao que a gente viu na aula anterior sobre controles, nós temos aqui a opção de menus e barra de ferramentas. Bom, pessoal, quando a gente trabalha com menus, nós temos duas opções aí, principalmente para a gente estar acessando outros recursos de um projeto. O primeiro, como a gente viu, é a barra de menu, menu strip, tá? E muito utilizado, como a gente vê aqui, até no Visual Studio, ó, arquivo, editar, exibir, projeto, configuração, compilação, e dentro a gente tem as opções. Vou pegar uma aqui que tem a setinha e a gente pode ter também submenus que vão sendo adicionados, que vão sendo inseridos aí de acordo com a necessidade. Então a gente sempre trata de início o menu principal, aí a gente vai ter os itens desse menu principal e também os subitens, ou submenus dos itens. Tá? Então como que a gente faz? O primeiro passo é clicar e arrastar a barra para o formulário. Tá? Já vai aparecer ali. Notem que ele trouxe aqui, ó, digite aqui, para você digitar uma informação. Tá? E as propriedades são basicamente todas as propriedades que a gente viu anteriormente nos outros controles. Tá? Temos aqui o tamanho da barra. Um detalhe interessante, pessoal. Essa barra, ela costuma sempre ser responsiva. Tá? Então notem que assim que eu arrastei essa barra para cá, ela já pegou toda a extensão na horizontal aqui do formulário. Se eu vir aqui e diminuir o formulário, ela também vai diminuir. Tá? Então nós temos esta opção. Quando a gente vai trabalhar com imagens nessas barras, e elas também aceitam imagens, porque eu posso, por exemplo, criar lá um cadastro, um subitem cliente, e colocar do lado da palavra cliente um ícone que represente o cadastro de cliente. Então eu também posso definir a escala da imagem que eu vou estar utilizando. Eu costumo sempre utilizar as imagens 32 por 32. Tá? É um padrão que eu gosto, fica bonito e fica bem visível e fácil do usuário visualizar e identificar do que se trata. Temos aqui a propriedade text. Como é uma barra, costuma não aparecer, tá? Mas temos aqui a propriedade name. E isso é muito interessante mudar. Por quê? Porque vocês vão ver que a gente vai estar fazendo referências, escrevendo códigos nesses componentes, nesses controles. Então é muito saber exatamente onde a gente está trabalhando, onde a gente está mudando o código. Então eu sempre costumo usar MNU, de menu. Como está na tela principal, e também não quer dizer que a gente só possa utilizar essa barra no formulário principal, nós podemos utilizar a barra de menu em qualquer formulário, tá? Eu vou chamar ele de principal, simbolizando que tudo que eu tratar aqui vai ser o meu menu principal.
tá? Com base nisso, então, já está aqui, já mudei a propriedade name, tá? Eu posso, por exemplo, definir como que ela vai ser ancorada, ou seja, fixa. Notem que ela está no topo e à esquerda, então ela está sendo presa aqui, ó, no topo do formulário e à esquerda. Mas eu também posso vir aqui e mudar isso. Tá? Eu posso falar que ela vai estar presa na parte de baixo, certo? A partir do momento que eu fiz essa mudança, né, ele mudou aqui para button e left. Tá? Ela ficou solta. Então eu posso carregar ela para qualquer lugar. Eu posso colocar ela aqui embaixo. Eu posso colocar ela em outros pontos. Tá? Mas, comumente, a gente sempre acaba utilizando ela, né, no topo aqui. Tá? Então aí ela vai ficar presa aqui no topo, certo? Então ela vai estar ancorada e a gente vai definir aonde que ela vai estar ancorada. Então, por exemplo, no topo, no left, através aqui do dock, tá? Então, só fazendo uma pequena correção aqui, apesar de eu ter utilizado aqui a propriedade, né? Deixa eu pegar aqui novamente a propriedade aqui, ó, onde ela está ancorada, top to left, a gente vai acabar mudando mesmo o dock, tá? O auto size dela está true, então ela vai ficar de acordo com o que a gente aumentar e diminuir a tela, ela vai acompanhar esse processo, né? Então, como em HTML a gente costuma dizer que isso é responsividade, então ela vai estar responsiva aí com relação ao dimensionamento da tela. Se eu colocar false, ela não vai mudar, ela vai manter o tamanho fixo. Então a gente sempre deixa true e a gente pode ir alinhando ela aí de várias formas, tá? Inclusive ter ela na vertical, tá? Então, na direita, à esquerda, a gente pode definir aí em qualquer ponto que ela vai estar posicionada. Como é um menu, a gente costuma definir esse menu sempre no topo, ok? Então agora a gente vai começar a incluir os componentes desse menu. Tá? Então eu vou começar, por exemplo, no meu menu aqui, onde eu vou ter a opção de cadastros. Então, digitei cadastros. Notem que ele já abriu, né, para o próximo menu principal e já abriu a opção aqui para começar a colocar os itens do menu. Então eu vou ter, por exemplo, cadastros, vou ter aqui um outro ícone, né, outro menu de consultas, relatórios, por exemplo, e um ícone aqui, por exemplo, sobre. Então, dentro do sobre, eu posso ter aqui vários outros menus principais, certo? Aí vai depender das opções que eu quero colocar, que você deseja, tudo vai depender do projeto, e isso pode ir aumentando gradativamente, tá? Então, por exemplo, ó, digitei sobre aqui errado, quero fazer um ajuste, eu posso vir aqui e fazer. Um outro detalhe, pessoal, é o seguinte, quando eu coloquei cadastro aqui, notem que ele passou a ter o nome, ó, cadastro tooltip, né, tool strip menu item. Tá? Então, eu dou um nome para minha barra, que seria o nome contendo toda dela como um total. E também, para cada componente que a gente vai criando, a gente vai incluindo um novo nome. Tá? Então, eu vou com esse texto aqui, eu vou colocar, por exemplo, principal. Tá? Aí eu vou vir aqui, ó, no cadastro, o texto está cadastro, a gente pode mudar uma série de propriedades. Ó. O display do título está uma imagem e um texto. Tá?
Então a gente pode vir aqui colocar uma imagem junto com o texto de cadastro. Isso vai ser possível, isso vai ser normal, tá? A gente vai estar fazendo isso e a gente vai mudar aqui o nome do cadastro. Então, eu costumo também, mesmo de estar utilizando menu principal, eu costumo também renomear todos os menus com menu. Então aqui vai ser o cadastro. Ok? Aí eu tenho um controle melhor dessa parte. Tá? A gente vai estar trabalhando dessa forma. Além disso, né, temos aqui também para consulta, então também menu consulta, tá? menu relatórios, tá? E assim sucessivamente. Mas eu posso, por exemplo, ter aqui no meu cadastro também um menu de cadastros básicos. Tá? Pessoal, eu estou criando aqui, imaginando, tá? Não tem que seguir esse padrão, mas é mais para estar demonstrando aí para vocês. Então, cadastros básicos, né? Podemos aqui ter um cadastro de cliente, cadastro de cliente, por exemplo, um cadastro de produtos, um cadastro de fornecedor, tá? Fornecer, ficou faltando aqui. Abriu aqui o texto para digitar, não é isso que a gente quer agora, tá? Vou pedir aqui para salvar, fechou tudo, deixa eu vir aqui para o meu gerenciador de solução, vou abrir novamente aqui o meu Form 1. Tá? Então aqui um cadastro de fornecedor, quando a gente não consegue acessar por aqui, tá? Nós podemos vir e fazer a mudança aqui na propriedade text, tá? Então aqui no meu cadastro básico eu também vou começar a mudar o nome dele. Menu básico. Vou mudar aqui do cliente para menu cliente, né? E assim sucessivamente. Digamos que eu terminei meus cadastros e agora que eu quero fazer uma separação de cadastros. Então sempre que eu quiser colocar um separador no meu menu, basta eu colocar o traço. Não é o sublinhado, tá? É o traço mesmo, de menos. E só uma vez. Ele automaticamente já vai assumir e vai criar uma linha divisória. Certo? Digamos que o próximo ícone aqui seria, a próxima opção seria sair. Tá? Então notem, ó, agora ficou mais visível. Tem aqui uma linha divisória, tá? Entre fornecedor e sair. Então a gente pode colocar esse separador, esse divisor. Tá? E aqui em cadastros básicos eu quero um subitem. Então, por exemplo, nota que ele já abriu também. Eu posso ter aqui, por exemplo, cidade. Posso ter estado. Vamos pensar aqui outro tipo, por exemplo, tipo de logradouro. Certo? E a gente vai criando esses menus de acordo com a nossa necessidade. Como isso vai ser apresentado, basta a gente estar executando. Fazendo a execução, né, ele vai rodar o projeto, costuma demorar um pouquinho na primeira vez, tá? Mas agora nós temos aqui, ó, o nosso menu. Ó, clicando em cadastro, abriu para nós básicos, entidade, estado, tipo de logrador, cliente, produto, fornecedor, saída. E como eu disse, ó, tem um separador entre fornecedor e saída. Pessoal, esse separador, a gente pode estar utilizando vários desses separadores onde a gente precisar, tá ok? Então, não quer dizer que dentro de cadastro eu só vou poder utilizar um separador, não. Posso utilizar vários, tudo vai depender da organização que a gente está tentando dar, correto? Depois nós vamos ver como é que a gente faz através desses menus para chamar outros formulários, ok? Mas essa seria
uma explicação aí sobre o componente de menu. Tá? Então, o nosso componente de menu está aqui, que é o menu strip, tá? E basta arrastar ele para a tela e sair aí colocando as opções de menus que a gente tem. Não existe um limite mínimo, também não existe um limite máximo. Vocês podem estar incluindo aí quantas opções de menus forem necessárias. E podem estar incluindo também depois, eu preciso incluir um menu aqui no meio. Não tem problema, tem a opção, tá, para inserir o menu. Tá? Aí você insere, por exemplo, o menu. Olha lá, criou um menu novo. Digamos que esse menu novo aqui vai ser um separador. Então eu coloquei um separador, ó, entre básico e cliente. Então, botão direito, inserir, itens de menu. Lembrando que a gente também pode inserir um combo box na nossa barra de menu, um separador e um test box. Tá? Apesar de termos essa opção de combo box e test box, não é uma boa prática na barra de menu você ter, por exemplo, um test box ou um combo box. Tá? Eu costumo evitar isso numa barra de menu. Apesar da gente ter a opção aqui, ó, no Visual Studio de pesquisar, e essa opção de pesquisar está na barra de menus. Tá? Eu costumo evitar por boas práticas, tá? Mas sou eu, Alessandro. Aí vocês é quem definem se vocês vão estar implementando isso ou não, ok? Tudo vai depender também, obviamente, do projeto. Pode ser que eu me depare futuramente com um projeto que tenha necessidade de colocar um combo box na barra de menu. Obviamente, eu vou estar implantando isso, mesmo muitas vezes não concordando, ok? Então, pessoal, sobre a barra de menu, esse é o conceito básico para vocês. Como eu disse, na sequência, né, nos próximos vídeos, a gente vai estar configurando essa barra de menu de uma forma bem mais completa, ok? Então, a gente se vê daqui a pouco.